Quando o parceiro começa a perceber que a mulher está se afastando, há alguns sinais que podem indicar que ela está se envolvendo com outra pessoa ou começando a criar uma conexão com o outro. Um dos primeiros sinais é quando ela altera seus hábitos. Por exemplo, se antes ela deixava o celular à vontade e de repente começa a escondê-lo ou a colocar senhas que antes não usava, isso pode ser um alerta. Ela pode até começar a evitar que o parceiro mexa no celular. Algo que antes era normal, como pegar o aparelho para mudar uma música ou tirar uma foto. Esse tipo de mudança no comportamento pode ser um indicativo de que algo está errado. Não se trata apenas de uma simples ação, mas de uma mudança de padrão de comportamento que pode gerar desconfiança. Outro ponto a se observar é a mudança no comportamento geral da pessoa. Quando uma relação não vai bem, seja no namoro ou no casamento, a pessoa tende a alterar a maneira como age. Existem homens que reclamam das atitudes da mulher, dizendo que ela só briga ou reclama. Porém, é importante entender que a falta de comunicação ou os conflitos podem ser sinais de que algo mais profundo está acontecendo. A indiferença, por exemplo, é um grande indicativo de que o amor já não está presente. O contrário do amor não é o ódio ou a raiva, mas a indiferença. Quando alguém demonstra frieza ou desinteresse, isso pode ser um sinal claro de que o relacionamento está se distanciando. Muitas vezes, as pessoas ficam com raiva ou ressentidas após o término de uma relação, mas o que elas realmente sentem é que ainda estão ligadas a outra pessoa. Quando existe raiva ou ódio, significa que ainda há um laço emocional. A verdadeira indiferença é o que realmente mostra que a pessoa não tem mais interesse ou sentimento pela outra. Por isso, se você percebe que está recebendo tratamento frio ou indiferente, isso pode ser um sinal de que a mulher está se abrindo para outra pessoa. Quando uma mulher começa a reclamar, dar chilique ou ser chata, muitas vezes é um sinal de que ela ainda se importa. Não se preocupe tanto com isso, pois o real sinal de alerta é quando ela passa a tratá-lo com indiferença. O silêncio e o afastamento são os maiores indícios de que ela pode estar começando a se distanciar de você e, quem sabe, até abrindo espaço para outra pessoa. Uma mudança no comportamento dela pode ser um grande indicativo disso. Por exemplo, se ela começa a esconder o acesso aos meios de comunicação, como o celular, ou muda a forma como se comunica com você, é um sinal claro. Outro ponto importante é se ela começa a te dar mais liberdade em situações que antes geravam conflito. Se antes ela sempre questionava suas saídas com amigos, por exemplo, e agora começa a incentivar, isso pode significar que ela está querendo um espaço para si mesma ou que está se preparando para algo que você talvez não aprove. Essas mudanças de padrão podem ser sinais de que algo está acontecendo. Além disso, um teste útil para perceber se a pessoa está sendo honesta ou mentindo é como ela conta uma história. Se ela saiu com amigas e disse que ficou muito tempo em algum lugar, fazendo algo que você não sabe bem o que foi, em vez de perguntar de forma direta, tente perguntar o final da história primeiro. Isso porque, quando alguém inventa uma narrativa, geralmente ela pensa em uma ordem lógica e vai do começo para o fim. Ao perguntar a parte final da história primeiro, a pessoa pode se confundir e demonstrar inconsistências, o que pode indicar que não está sendo completamente sincera. Ao invés de fazer perguntas diretas, evite demonstrar cobrança e adote um tom mais descontraído. Ao perguntar sobre como foi a noite, por exemplo, pergunte algo como: "E aí, como foi o final da noite?" Ou "Foi legal?" Isso cria um ambiente mais leve. Quando a pessoa começar a contar, pode dizer algo como: "Ah, você acabou dormindo na casa de fulana? Como foi lá?" Em seguida, explore as informações de forma gradual. Onde estavam antes de ir para lá? Vocês comeram alguma coisa? Dessa maneira, você vai puxando os detalhes aos poucos. E se houver algo errado ou incoerente, a pessoa pode se enrolar nas respostas. Perguntar os fatos de trás para frente pode confundir a pessoa, porque, normalmente, ela já tem uma lógica de começo, meio e fim em sua narrativa. Quando você altera essa ordem, é mais fácil perceber se há algo fora do lugar. Isso ajuda a perceber se alguém está mentindo ou omitindo informações.